Mística. Descobrir o espaço interior. Por Anselme Krum. Tradução de Luiz de Luca. Editora Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do meu trabalho, por favor, centavos poderão auxiliá-lo. Faça parte você também. É possível doar estes centavos via Pix Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez esta pessoa que anonimamente nos presenteou com este livro que agora ouvimos. Muito obrigada a você, quem quer que seja. E caso gostem do livro, comprem-no, adquiram-no, vale a pena. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso ainda não o tenham feito. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Capítulo 4. Tornar-se um no tu divino. A mística do cristianismo ocidental. Todo ser humano deseja intensamente amar e ser amado. No amor, experimentamos o encantamento e a plenitude, mas também a decepção e a mágoa. Ansiamos então por um amor maior que o amor humano, que ultrapasse e, ao mesmo tempo, inclua as nossas experiências da plenitude e da decepção. Enfim, o anseio por um êxtase do amor em Deus. Esse místico amor divino não é uma oposição ao amor humano, e sim algo que o permeia e purifica. A este anelo por uma outra dimensão do amor, a mística do amor responde na forma em que foi nas culturas ocidentais desenvolvido sobretudo por mulheres. Já na mística grega, o amor era tido como uma característica delas. No Ocidente, porém, o amor místico encontra fortes manifestações em linguagem psicológica e afetiva. Nem todas as mulheres e homens místicos desenvolveram uma mística do amor específica. Grande é a diferença entre as respectivas correntes. Neste rápido vislumbre, não tenho como abordar todos os aspectos. Devo, portanto, limitar-me a destacar alguns temas importantes. Primeiro, onde e como eu encontro Deus? Agostinho.
Um dos pais da mística do amor foi Agostinho, que, enquanto viveu, sempre ansiou pela amizade. Relacionamentos amigáveis foram a base de sua existência. Quando fala de seu amor por Deus, Agostinho se estende ao anseio pelo amor humano. Uma das bases da sua teologia mística é o coração inquieto que tem saudades de Deus, e só em Deus encontra a paz. O homem é retalhado por dentro e anseia por tornar-se um consigo mesmo. Entretanto, Agostinho foi claro ao dizer que o homem não pode superar por si mesmo seu retalhamento interno, mas precisa da graça de Deus. Às vezes, ao falar, rezar, cantar ou em silêncio, ele pode ter a experiência de sua alma elevando-se a Deus. São famosas as conversas de Agostinho com sua mãe, antes da morte desta, durante as quais os dois experimentaram Deus e o céu se abriu sobre eles. Uma de suas conversas com sua mãe é relatada no livro sobre a felicidade. Discurso, diálogo sobre a felicidade, o nome varia. Há aqui no canal uma das edições gravadas já, e também no livro Confissões, que também pode ser ouvido aqui, há o relato deles conversando também mais de uma vez, e esses relatos são muito bonitos. Inquieto está o nosso coração, até que se aquiete em ti. Aurélio Agostinho. Agostinho aconselhava repetidamente a penetrarmos em nosso interior e lá descobrirmos Deus. Nas Confissões, aqui citadas já, uma de suas principais obras, ele escreveu que, através dos ensinamentos de Platão, sentiu-se impelido a voltar-se para dentro de si, mas para ele este caminho rumo ao interior de si é um caminho a ser feito com Cristo, que ilumina o interior. Assim, abre aspas, entrei no mais íntimo de mim, guiado por ti, e pude fazê-lo porque te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com o olhar da minha alma, por mais fraco que ele fosse, acima do mesmo olhar da minha alma, acima da minha mente, uma luz imutável. E brilhando intensamente sobre mim, deslumbraste a fraqueza do meu olhar e estremeci de amor e de horror. Fecha aspas. Na concepção de Agostinho, a visão da luz interior nunca é algo simplesmente intelectual, mas, na verdade, sempre conjugada ao amor. A mística para ele não consiste apenas num retorno ao interior do ser, e sim numa incursão definitiva no êxtase, no qual o homem se supera em Deus. Para Agostinho, penetrar no ser interno significa erguer-se acima de si. A, abre aspas, incursão ao fundo da alma leva à descoberta do Deus interior, que é infinitamente maior que a alma, levando-nos, portanto, a um êxtase no qual transcendemos a nós mesmos. Fecha aspas. Agostinho não se dedicou propriamente ao desenvolvimento de uma teologia mística, mas nas Confissões falou diretamente numa linguagem psicológica de sua experiência com Deus. Nisto podemos ainda hoje reencontrarmos a nós mesmos. Aurélio Agostinho, de 354 a 430, estudou a princípio em Tegaste, mais tarde em Cartago. Por um período de 13 anos, lecionou como professor de retórica em Tagaste, e em 384 foi para Milão, passando por Roma. A princípio era fascinado por uma corrente religiosa espiritualista, conhecida como maniqueísmo. Em Milão, porém, depois de uma experiência de conversão, fez-se batizar na noite de Páscoa de 387. Voltou para Tagaste, vendeu seus bens e durante 3 anos viveu entre correligionários
em regime monástico. Em 395 tornou-se bispo de Hipona. Sua influência como pregador e doutor da Igreja se estendeu para além da sua diocese, e assim ele se tornou, com o tempo, o guia da Igreja Ocidental. Agostinho foi um dos maiores teólogos da história da Igreja e desenvolveu seus ensinamentos com base na discussão entre as correntes filosóficas e religiosas de seu tempo. Suas preleções sobre o pecado original e a predestinação marcaram o magistério da Igreja durante os séculos seguintes e influenciaram substancialmente também a Reforma. Santo Agostinho, claro, é um dos grandíssimos doutores da Igreja. Segundo, quem é Deus e como posso reconhecê-lo em minha vida? Bernardo de Claraval. Deus é amor. Esta afirmação bíblica, que Bernardo de Claraval costumava citar frequentemente, define a base de sua teologia e sua mística. Deus nada pode fazer além de amar. Ao falar do amor de Deus pela humanidade, Bernardo exortava seus ouvintes a não apenas observar a criação ou ler a Bíblia, mas também a sentir suas próprias experiências. Assim, ele não falava numa linguagem puramente teológica, mas com frequência também psicológica, que levava em conta a experiência humana. A experiência do amor humano nos capacita a entender o mistério do amor divino. Bernardo inicia seu famoso livro sobre o amor a Deus com as marcantes palavras: a base para amar a Deus é Deus. A medida é amar sem medida. A base para amar a Deus é Deus. A medida é amar sem medida. Bernardo costuma sempre renovar a demonstração de imagens para os diversos níveis de amor. Não é muito dado ao argumento, mas visa em suas pregações mover os ouvintes ao amor. Pretende, com suas palavras, levá-los ao contato com o amor que já existe em seus corações, mas que deve tornar-se cada vez mais vivo através das palavras que Deus nos diz, bem como das próprias palavras humanas. Amo porque amo. Amo para amar. Passando através de todos os níveis do amor, desde o amor cobiçoso, aquele que espera amor em troca, o homem atingirá o amor puro, que Bernardo descreve na clássica forma: amo porque amo. Amo para amar. Muitos consideram Bernardo excessivamente emocional, mas o amor sobre o qual ele escreve será sempre sábio, prudente e racional, ainda que ao mesmo tempo doce e intenso. Bernardo acredita que o pecado é mais perigoso ao intelecto que ao desejo, e que a razão é mais perigosa que o amor. Em Lúcifer, o anjo caído, ele vê o perigo de alguém querer sobressair-se por seu próprio engenho mental. Melhor seria que sua mente atuasse quando ele está ignificado, quando o ardor do amor o aquece. Quando arde de amor, tem o coração cada vez mais aberto a Deus. Só precisa purificar seu amor, de modo que através de todas as experiências no amor humano, entre no imensurável amor de Deus. Em sua mística do amor, Bernardo fala do anseio dos homens por um amor que não se acaba quando o amor humano falha. Não se trata de um amor abstrato, é sim um amor que reluz em meio ao amor humano mútuo e que, antes de tudo, brilha, para nós humanos, na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus se torna visível tanto na manjedoura quanto na cruz. Assim, estimula ainda mais os homens a meditar na vida de Jesus. O objetivo é tornar-se um com Deus,
Bernardo cita com prazer a expressão de Paulo: quem se une ao Senhor faz-se um só espírito. Quem se torna um com Deus fica ele próprio absorvido e embriagado no amor divino. Abre aspas. Isso ocorre quando o espírito, atraído pela doçura de palavras indizíveis, é, por assim dizer, raptado para além de si, ou forçosamente capturado e deslocado por si mesmo para absorver a palavra. Fecha aspas. Nesta citação, torna-se claro o poder da linguagem com que Bernardo estimula progressivamente seus ouvintes e leitores ao amor por Deus e ao amor de Deus. Ao ler suas palavras, sentimos a vibração do amor que nelas se manifesta. Nos escritos de Bernardo, mais importante que todo o sistema teológico é a busca de conhecimento. Ele sempre vai além de toda sistemática. Para ele é importante que seus ouvintes confiem no amor, que o sintam em si e por ele anseiem cada vez mais. Bernardo de Claraval, 1900 a 1153, foi um dos mais importantes monges da Ordem dos Cistercienses, de cuja propagação participou significativamente. Em 1113, ingressou no novo mosteiro de Citeaux, Cister, fundado em 1098, que deu origem ao nome da ordem. 2 anos depois, em 1115, foi enviado para fundar o mosteiro de Claraval, no qual foi o primeiro abade. No campo da teologia, foi marcado sobretudo pela doutrina da predestinação de Agostinho. Por sua habilidade diplomática e talento oratório, foi incumbido, por ordem do Papa Eugênio III, de proclamar a Segunda Cruzada. Com seus discursos, despertou por toda a Europa uma onda de entusiasmo por aquela empresa. Porém, após a derrota dos cruzados, Bernardo assumiu postura crítica. Bernardo, eis aí outro doutor da Igreja, grandíssimo. Terceiro, o que devo ou não fazer para poder vivenciar Deus? Mestre Eckhart. Mestre Eckhart, um teólogo da Idade Média, é, com sua mística, a maior inspiração para a mística cristã de nossos dias, sobretudo por ter sido redescoberto por teólogos e leigos do século XIX. Na época, Mestre Eckhart era frequentemente observado em contraposição ao ensinamento eclesiástico, e a condenação de algumas de suas teses, mais em função da teologia que da mística, fez renascer o interesse por ele. Para as pessoas de hoje, ele é importante, porque nele se percebe um espírito livre, assemelhado ao da mística budista. Como professor de teologia, Mestre Eckhart elaborou uma extensa obra teológica. Voltou-se à retidão do credo, mas também a uma ligação da mensagem bíblica com a filosofia neoplatônica. Tendo algumas de suas teses combatidas, escreveu um termo de defesa. Contudo, não foram condenadas, na totalidade, sua teologia e mística. Houve apenas um ponto de vista segundo o qual ele era ousado demais em algumas de suas exposições. Muitas de suas afirmações foram assinaladas como heréticas. Como professor de teologia e prior da jurisdição dominicana da Saxônia, Mestre Eckhart se manteve estritamente na igreja. Pregou principalmente para o convento das Irmãs Dominicanas. Em suas pregações gostava de escolher formulações paradoxais. Valia-se de uma linguagem enfática, de modo a estimular as ouvintes a se abrirem ao mistério de Deus. Aqui não temos espaço para apresentar seu trabalho de modo extenso. Posso restringir-me apenas a 2 de seus pensamentos básicos: o nascimento de Deus na alma humana e a atitude de serenidade. Para Mestre Eckhart, o começo da vida mística consiste em, abre aspas, seguir com plena seriedade uma vida cristã e, a partir daí, cumprir compromissos morais decididamente. Fecha aspas. Mas, nessa forma de viver,
É preciso que alguém chegue por si mesmo a uma vida guiada por Deus. O caminho do cristão leva das forças da alma, com as quais ele atua no mundo, às profundezas desta, onde Deus nele atua. No fundo da alma, onde fica o espaço interno da mesma, está o silêncio puro, onde Deus nasce no homem. Mestre Eckhart assim fala desse espaço interno do silêncio, abre aspas. Na essência interna da alma, na centelha da razão, acontece o nascimento de Deus. Na mais plena pureza, nobreza e sutileza que a alma pode oferecer, deve haver um profundo silêncio, que criatura alguma jamais alcançará nem qualquer imagem. Fecha aspas. Nesse espaço interno do silêncio, deixamos para trás todas as imagens de Deus. Quando Deus nasce em nós, cessa a ânsia do nosso ego por utilizá-lo em prol de nós mesmos, o que reciprocamente significa, quando renunciamos aos nossos pensamentos acerca de Deus, quando deixamos de lado as imagens que formamos de Deus, então concedemos a Deus a possibilidade de nascer em nós. O nascimento de Deus em nós significa estarmos totalmente entregues a Deus. Às vezes, Mestre Eckhart também dava à serenidade o nome de isolamento. É uma atitude característica do místico. Ele precisa desligar-se das coisas do mundo. Desligar-se quer dizer tornar-se livre de toda dependência ou apego. Mestre Eckhart, porém, também disse que devemos deixar Deus. Devemos deixar Deus por amor a Deus. Isto é, renunciarmos a construir para nós uma imagem de Deus ou um Deus para nosso monopólio. Nesse estado de serenidade, a alma deixa Deus em paz. Deixa de lado toda a pretensão pessoal, o próprio ego, o desejo de brilhar por meio de experiências espirituais. Quem de tal modo está sereno, deixa Deus ser como é. Deixa as coisas conforme são. Quem quer ter Deus, torna-o pequeno. Só quem deixa Deus ser Deus pode entregar-se totalmente ao Deus insondável e intangível. A serenidade renuncia a alcançar Deus. Simplesmente deixa que Ele seja Deus, sem reclamá-lo para si. Serenidade, no entanto, não significa inatividade, pelo contrário. O homem plenamente entregue a Deus é livre para servir aos outros. O homem que serenou e está sereno, e que não mais olha para o que deixou atrás de si. O homem só é um homem sereno. Hoje ansiamos pela serenidade. Queremos ficar livres da pressão à qual frequentemente somos expostos em nossos trabalhos. Esquecemos, porém, que a serenidade é algo mais que uma simples virtude humana, mais que um sossego interior. Para Mestre Eckhart, ela é uma atitude interior que a tudo afeta, inclusive nossa relação com Deus. Serenidade também tem a ver com a exigência de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só aquele que renuncia a si mesmo pode ser transformado por Jesus Cristo e assim alcançar a liberdade interior, que o torna livre e sereno diante de tudo, e ainda assim, livre para prestar caridade. Eckhart von Hoheim, ou Eckhart de Hoheim, conhecido como Mestre Eckhart, que viveu aproximadamente de 1260 a 1328, foi um importante teólogo, místico e filósofo da Idade Média. Infelizmente, só temos poucos dados seguros sobre sua vida. Por volta de 1275, ingressou na Ordem dos Irmãos Pregadores
de Erfurt. Em 1294, tornou-se o prior do mosteiro dominicano de Erfurt. Em 1302, graduou-se em Paris. Em torno de 1324, Eckhart esteve no Studium Generale, Universidade de Colônia. Lá, alguns confrades o denunciaram junto ao bispo Henrique II de Wienerburg, sob a alegação de que manifestava expressões de fé de cunho herético, o que causou a abertura de um processo inquisitorial contra ele. A princípio, Eckhart se defendeu por escrito e chegou a apelar para a Santa Sé, mas em 13 de fevereiro de 1327, deixou que seu secretário lesse uma declaração escrita, na qual ele se retratava dos erros de fé que poderia ter eventualmente escrito ou pregado. Em seguida, tomou o caminho de Avignon, provavelmente em 1327, para submeter-se a uma audiência ante uma comissão papal. Não se sabe se Eckhart chegou a ver a conclusão desse processo, tampouco se morreu no mosteiro dominicano de Avignon, ou durante a viagem, ou em Colônia. Quarto. Onde está Deus nas crises da minha vida? Johannes Tauler e Heinrich Scheuer. Costumamos viver só na superfície e assim levamos a vida. Mas não temos qualquer ligação com nossa alma, com o fundo de nós mesmos. Hoje, porém, muita gente está farta de tanta superficialidade. Anseiam por viver no fundo de suas almas e por ter um fundamento em suas vidas. Johannes Tauler, discípulo de mestre Eckhart, que traduziu os pensamentos do mesmo, às vezes muito especulativos, para a linguagem comum, tem uma resposta a este anseio pela profundidade da alma. Tauler viveu aproximadamente entre os anos de 1300 e 1361. Foi monge dominicano e atuou principalmente na pastoral para mulheres de vida espiritual, para as quais escreveu sua coletânea de sermões místicos em língua alemã, sua única obra genuína que ainda sobrevive. Ele mantinha também contato com os chamados Amigos de Deus, um movimento místico difundido em círculos leigos. Para ele, muitas vezes é a própria vida que nos ensina a verdadeira mística, isto é, embora também possamos chegar ao fundo da alma através da meditação e da prece, são as crises de nossas vidas que realmente nos levam do plano superficial ao profundo. Tauler assim interpreta a parábola da moeda perdida. O homem costuma se arranjar bem na vida. Então Deus age como uma mulher que procura algo, revira as arcas, coloca as cadeiras em cima da mesa e põe todos ao seu redor em polvorosa para procurar o que foi perdido. Assim Deus apronta para os homens um aperto, entre aspas, uma crise, na qual ele vira a casa de ponta cabeça e procura a moeda, procura seu centro, sua imagem original. A imagem que Deus criou de si mesmo e que o homem perdeu em função de sua atividade estritamente superficial. Deus conduz o homem ao fundo da alma, onde está a moeda perdida a ser achada. Quando Deus a encontra para o homem, este encontra sua essência, e então começa a viver no plano profundo da vida. A atitude interior que desabrocha desta vida no fundo da alma é de humildade, serenidade, modéstia espiritual. Neste ponto, os ensinamentos de Tauler se aproximam bastante dos de mestre Eckhart. Assim como todas as coisas repousam em seus respectivos lugares, assim como as estrelas pairam sobre a terra e o fogo no ar, assim a alma repousa em Deus. Mais um dominicano completa o triunvirato da mística alemã. Heinrich Scheuer, descendente dos von Berg, uma antiga família nobre de Turgot, viveu aproximadamente entre os anos de 1297 e 1366.
Crescido em condições de vida simples, aos 13 anos ingressou na Ordem dos Dominicanos, em Constance. Em 1323 foi enviado para a Universidade de Colônia, onde foi o entusiasmado discípulo de mestre Eckhart e justificou seus ensinamentos. Em meio às difamações que durante a vida sempre sofreu, Soiza desenvolveu uma peculiar mística passional. Sua linguagem bastante emotiva é marcada por muitas imagens. Ele considera importante a experiência do amor de Deus em meio à dor. Narra sua vida na forma de um romance de cavalaria, na qual Deus o fez passar por diversas aventuras, tomando-o a seu serviço e sempre pondo seu amor à prova. Com isto, ele pretende estimular o ânimo dos leitores, no sentido de, através da dor, abrirem-se para o amor de Deus mais que tudo na vida. Semelhante a Toiler, Soise diz que a sua própria vida nos abre para Deus. Quando estamos sofrendo ou simplesmente em meio às atribulações do dia a dia, podemos abandonar cada vez mais o ego e nos entregar a Deus. A mística não é algo estranho ao mundo. Na verdade, é o caminho para viver a vida diária em liberdade e serenidade, rompendo progressivamente os conflitos e decepções de rotina e entregando-os a Deus e ao fundo de nossas almas. Aí não é mais tão importante o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo em função do meu ser profundo. Vivo de acordo com a minha natureza interior, ainda que isto não seja compreendido por todos que me cercam. Um homem sereno não precisa estar sempre atento àquilo de que precisa. Deve olhar para aquilo de que pode prescindir. Quinto, sentindo com corpo e alma, Deus e sexualidade? A mística das mulheres. Todo homem deseja intensamente amar e ser amado. E na vivência do amor, cada um tem suas realizações e decepções. No amor vive-se o encantamento, mas também muitas vezes a mágoa. No fundo, o homem anseia por um amor maior que o amor inconstante que ocorre entre os seres humanos. Para esta necessidade de um amor como tal, que permeia e supera nosso amor humano, um amor que, sendo divino, também ativa nossos sentimentos humanos, um amor de êxtase no qual em Deus, transcendemo-nos e esquecemos de nós mesmos. Para tal necessidade, a mística do amor, na forma em que foi praticada e estudada na Idade Média, sobretudo entre as mulheres, tem uma solução. Juntamente com os 3 grandes místicos alemães, mestre Eckhart, Toiler e Soiza, ocorreu uma grande movimentação mística que se propagou na mesma época, mas também antes e depois da união das místicas desses 3 grandes mestres. A princípio desenvolveu-se particularmente entre as beguinas, uma associação de mulheres não pertencente às ordens tradicionais, que seguiam seu próprio caminho. Em parte foram tidas como inimigas pela Igreja, pois havia um receio de que pudessem desenvolver a sua própria teologia e que, em experiências místicas, tornassem-se independentes de hierarquia eclesiástica. Dorothy Zeller, uma teóloga do século XX, é uma entusiasta das beguinas. Vê nelas uma rebelião feminina contra a hegemonia dos homens na Igreja, mostrando que a mística está sempre ligada também à resistência. A seu modo, as beguinas protestam contra a exclusão educacional das mulheres. Vivem em comunidades de estrutura livre, que se desligaram do controle da Igreja. Além do cuidado com o seu próprio sustento, dedicavam-se também à educação e ocupavam-se com a mística. Embora não pudessem estudar na Universidade de Teologia, tinham a coragem de descrever suas experiências e, com isto, desenvolver uma teologia mística própria.
A mística das mulheres pode ser chamada mística do amor, na qual se busca menos o fundo da alma, onde se conhece a unidade com Deus, do que uma relação de amor fortemente emocional e marcante com Jesus Cristo. Descrevem suas experiências místicas numa linguagem marcadamente erótica. A mística é para elas como uma vivência divina onde se tornam unas com seu noivo Jesus Cristo. Elas descrevem essa unidade como êxtase, como um mergulho no seu amor. Deves libertar os prisioneiros e deter os autoritários. Deves aliviar os enfermos e nada reter para ti. Deves sorver a água da dor e inflamar o fogo do amor com a madeira da virtude. Matilde de Magdeburgo. Aqui só poderei citar 3 mulheres como representantes da mística do amor. Matilde de Magdeburgo viveu 40 anos como beguina em Magdeburgo e, por causa de sua crítica ao clero, teve que se refugiar no mosteiro de Helfta, onde se percebe a associação de suas experiências místicas com um profundo senso das carências da época. Ela não se reporta a si e a sua experiência, mas se manifesta em termos políticos, elevando sua voz crítica. Em seu livro Von fließenden Licht der Gottheit, penso eu que seja assim, ela fala em imagens eróticas do lirismo amoroso divino, do amor, portanto. Deus anseia por amar a humanidade. E referindo-se a Deus, ela pode dizer: Senhor, Tu estás o tempo todo apaixonado por mim. Através do amor divino, a alma humana se transforma. Torna-se capaz de amar a Deus em prol da alegria do coração divino e de repousar no Deus amado, tal como a amada descansa nos braços do amado. O intuito do amor é tornar-se um com o ser amado. A alma reage ao amor de Deus como uma noiva que faz feliz o noivo amado. Ela treme e, no entanto, intimamente, está feliz. O próprio Deus prepara para a alma um campo de amor, no qual seu amor é correspondido e um se unifica com o outro. Ali ocorre um silêncio abençoado. Ele se entrega a ela e ela a ele. De modo semelhante ao de Matilde, a mística holandesa Radever, de Antuérpia, serve-se da linguagem do Cântico dos Cânticos para descrever sua unificação com Deus. Ela conta como durante a missa, portanto em meio à liturgia, num dia de Pentecostes, teve uma visão na qual se consumia de amor por seu amado. Abre aspas. Naquele momento, o apelo do amor me assolou de forma tão poderosa e dolorosa que meus membros pareciam se quebrar sozinhos e todos os meus nervos distendiam desordenadamente. Então, ele veio a mim em pessoa, tomou-me por completo em seus braços e apertou-me junto a si. Com todos os meus membros, senti a plena bem-aventurança de seu corpo, indo de encontro ao desejo humano do meu coração. Fecha aspas. Radever fala aqui da experiência física da unidade com Jesus Cristo, o Filho de Deus. A experiência mística toca também o corpo. Não é algo estritamente espiritual, mas, na verdade, serve-se do poder erótico e, assim, faz com que o amor divino permeie o corpo do homem, penetrando-o por toda parte. A experiência mística transforma completamente o homem. Assim recebe o amante com amor, no pleno regozijo do ver e do ouvir, em fusão mútua. Radever vivenciou o amor divino fisicamente.
Pode-se sentir que, neste contexto, a sexualidade não exclui o relacionamento com Deus, mas, pelo contrário, integra-o. Para ela, não se trata de algo repreensível, e sim de algo que nos foi dado por Deus, para despertar em nós o desejo por Ele e a Ele nos unir de corpo e alma. Em vez de advertir contra a sexualidade ou condená-la como coisa do mal, conforme costumava ser feito, sobretudo entre os clérigos celibatários, Radever ousa tratar de modo positivo a sua experiência com a sexualidade e o desejo sexual, entendendo-o como uma imagem da sua relação com Jesus Cristo. Para assumir tal descrição, valendo-se apenas do próprio senso, era preciso muita coragem na época. Gertrudes de Helfta foi indiscutivelmente a mais ilustrada das mulheres místicas de Helfta, o mosteiro cisterciense próximo a Magdeburgo. Gertrudes era superdotada. Aos 5 anos foi para o mosteiro e lá recebeu uma abrangente educação científica e espiritual. Em 27 de janeiro de 1281, aos 25 anos, em meio a uma visão de Cristo, teve uma crise referente à sua formação científica. A partir de então, voltou-se estritamente para a Sagrada Escritura e para as obras dos Santos Padres. Em sua obra O Enviado do Amor Divino, ela descreve seus encontros extáticos com Cristo. Analogamente a muitas de suas contemporâneas, ela também viveu a chamada mística nupcial. No entanto, foi além. Deu uma nova ênfase ao coração de Jesus, que é para ela o mais alto símbolo da atuação carnal do amor divino. No coração de Jesus, o amor de Deus volta-se para os homens e assume feições humanas, tornando-se assim acessível aos homens. Pelo lado humano, o amor de Deus consiste num amor que está pronto, inclusive, para assumir os sofrimentos. Tal como na paixão de Cristo o amor de Deus se torna mais nítido para nós, dificilmente podemos mostrar a Deus nosso amor de forma mais intensiva do que na disposição de transformar a dor que nos atinge num ato de doação amorosa. Abençoada é a boca que despeja o amor divino, tuas palavras reconfortantes, doces como o mel e seu favo. Oh, quando minha alma será alimentada com a gordura nutritiva da tua divindade e embriagada pela abundância do teu deleite. Em suas visões, Cristo lhe indica que deve olhar para Maria. Nas visões, Gertrudes percebe o mistério de suas experiências místicas. Assim escreve sobre Maria, chamando-a de Rosa Mística. Maria se torna para ela a imagem original da mulher mística. Assim como Maria, devemos ser fecundados pela palavra de Deus, para que ela nasça dentro de nós. As mulheres que descreveram, numa linguagem marcada de erotismo, suas experiências místicas do amor de Cristo, com isto satisfazem, ainda que sua linguagem às vezes nos pareça estranha, ao anseio que hoje temos por um aspecto diferenciado do eros e da sexualidade. Em meio à dicotomia entre a condenação da sexualidade por parte de muitos círculos cristãos e, por outro lado, a glorificação e propaganda da mesma por parte da mídia, as pessoas anseiam pela integração da sexualidade tanto em sua vida humana quanto em seu lado espiritual. Sentem que sexualidade está associada a mistério, transcendência e êxtase. Nela nos transcendemos e esquecemos de nós mesmos para nos tornarmos um com o outro. Tudo o que aqui experimentamos e supomos acaba sendo superado por um romper-se para além de si, através de um amor que também transcende a nossa condição humana. Só quando a nossa sexualidade é integrada em nossa condição humana e espiritualidade, podemos, mesmo em termos humanos, alcançar um modo de vida adequado. As mulheres místicas superaram a divergência entre sexualidade e espiritualidade,
Elas nos mostram um caminho para levar a ânsia oculta em nossa sexualidade para além do desejo do contato humano e, por fim, a unificação com Deus, ou, como elas costumavam dizer, a uma união com o noivo Jesus Cristo. Chamavam-se beguinas, aliás, caros ouvintes, creio eu que anteriormente falei beguinas, me perdoem por este erro, é beguinas, não sei por que pronunciei errado, enfim, perdoem-me, mais uma vez é beguinas, a pronúncia correta. Chamavam-se beguinas as mulheres pertencentes a uma associação cristã leiga. Viviam em residências comunitárias semelhantes às das ordens religiosas e assumiam os ideais monásticos de pobreza, castidade e obediência. Em parte foram consideradas heréticas pela Igreja, sendo por isso submetidas à Inquisição. Existiram comunidades femininas, houve também um ramo masculino, os begardos, incluindo muitas mulheres solteiras e viúvas de todas as camadas sociais, que se congregaram desde o começo do século XIII. Viviam de esmola ou do rendimento de seu trabalho manual. A meta de seus esforços era a realização de uma vida seguidora do Cristo. Faziam, entretanto, apenas um voto temporário, de tal modo que lhes era possível se retirarem da comunidade. As beguinas se dedicavam principalmente às tarefas práticas da vida, tais como enfermagem, apoio aos solitários, educação, mas também lavagem de cadáveres e costura. Fora isso, sua vida era dedicada, acima de tudo, à prece e à contemplação. Matilde de Magdeburgo, nascida em 1207 e falecida em torno de 1282, foi uma das mais importantes místicas da Europa Central. Era de origem provavelmente aristocrática, da qual teria recebido sua educação. Aos 12 anos teve sua primeira experiência mística. Por volta dos 20 foi para Magdeburgo, onde viveu 40 anos como beguina. Em torno de 1250, começou a escrever sobre suas experiências místicas com Deus. Com sua obra A Luz Fluente da Divindade e a sua crítica à vida religiosa e à igreja de seu tempo, despertou polêmica, ficando assim sob a mira da Inquisição. Provavelmente por causa disso, teria passado os últimos anos de sua vida retirada no mosteiro cisterciense de Helfta. Radewig de Antuérpia, cerca de 1220 a 1260, foi uma mística holandesa. Além do ano de nascimento, seus dados biográficos também são imprecisos. Provavelmente nunca pertenceu a um convento. Deve ter passado uma parte de sua vida em comunidades beguinas, com mulheres correligionárias, e uma parte sozinha. Seu trabalho mais importante é um livro visionário, no qual, com vigorosa eloquência imagética e expressão textual criativa, descreve sua elevação mística no estilo das visões do Apocalipse de João. Gertrudes de Helfta, 1256 a 1301, recebeu no mosteiro cisterciense de Helfta uma educação de nível singularmente alto para uma mulher de seu tempo. Aos 25 anos, teve uma primeira visão, na qual se sentiu chamada por Cristo a um segmento especial. A esta seguiram-se outras experiências místicas. Na mística feminina alemã, ela é uma figura central. Apesar de sua profunda espiritualidade mística, não viveu isolada e à margem do mundo, mas mantendo-se próxima às pessoas, foi para elas uma importante conselheira e orientadora espiritual. Em diversas de suas obras, ela inclui suas visões e pontos de vista espirituais. Sexto, é possível fazer amizade com Deus? Teresa d'Ávila, João da Cruz. A mística espanhola do século XVI sempre foi marcada principalmente por dois célebres místicos, Teresa d'Ávila e João da Cruz, que podem ser ouvidos aqui no canal, que foram, aliás, amigos. Aqui não tenho como apresentar todas as suas profundas introspecções e sua teologia da experiência mística. Alguns teólogos empreenderam numerosas tentativas para interpretar seus escritos,
mas nunca chegamos a um termo, no sentido de trazer à nossa compreensão a riqueza que seus livros guardam. Posso, portanto, limitar-me a um de seus temas, a amizade. Em toda a experiência mística de Teresa estava presente o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo, mas sempre em associação com a amizade entre irmãos e irmãs. Seus confessores não tinham apenas a função de orientá-la. Ela procurava também manter amizade com eles, principalmente com Graciano, que, após a morte de Teresa, foi criticado em seu meio, por causa da nítida amizade entre ela e os homens. A natureza do relacionamento de Teresa com João da Cruz não era puramente espiritual. Em sua amizade com João e Graciano, ela sempre assumia também a existência da dimensão erótica e, no mesmo sentido, alimentava sua amizade com Jesus Cristo. Assumia sua relação com Deus também na forma de amizade. A prece a conduzia a dialogar com Deus como quem conversa com um amigo. Na relação com Deus, a amizade que ela vivenciava com homens e mulheres tornou-se visível para ela em seu significado mais profundo. Deus se torna um amigo que lhe acalma o anseio por amizade. Jesus é o amigo a quem ela pode dizer tudo e que a conduz em seu caminho. Teresa d'Ávila também descreve seu próprio caminho espiritual, no qual considera importante passar da prece exterior à profunda, da oração ativa à passiva, da discursiva à contemplativa, que insere a palavra no coração e o preenche com amor. Para ela, isto consiste sobretudo no amor de Deus por nós, no qual podemos imergir e ao qual devemos responder. Se queremos progredir neste caminho, o da prece, não é preciso muito pensar, e sim, muito amar. Nada deves temer, nada te deve assustar. Para quem tem Deus, nada faltará. Deus é suficiente. Esse amor de Deus toma forma concreta em Jesus Cristo. Assim, o relacionamento pessoal com Ele é o contexto no qual Teresa se aprofunda cada vez mais no amor, que a une a Deus. Ela vincula sua mística à Sagrada Escritura. As duas principais expressões da sua mística são, portanto, passagens da Bíblia. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Como Santo Agostinho, Teresa descreve suas experiências na prece de forma bastante pessoal. Interessa-se pela dimensão psicológica dessas experiências, ou seja, quer saber que efeitos psicológicos a prece gera na alma humana. Teresa descreve as diversas moradas da alma. Seu objetivo no caminho místico é residir na câmara interior, morar no castelo da alma. Lá a alma se torna una com Deus, e dessa unidade com Deus nunca mais sairá. Se os escritos de Teresa se manifestam diretamente através de suas considerações pessoais, em meio às quais também seu estado de espírito sempre vem à tona, João da Cruz, por sua vez, além de uma alta educação teológica, possui o talento de descrever experiências místicas em linguagem poética. Seus poemas figuram entre as pérolas da literatura espanhola. Sua meta no caminho místico é a convicção de que o homem é cada vez mais transformado por Deus. João da Cruz fala de um compartilhamento de Deus que transforma os homens em deuses. Aqui ele recorre também à afirmação dos Santos Padres sobre a deificação do homem. Mas o caminho rumo à unidade com Deus segue através da noite escura. Nessa noite do sentimento e do espírito, o homem é progressivamente purificado, de modo a não confundir com Deus seus próprios anseios e imagens. O que o estimula a avançar noite adentro é o amor, que por fim transforma-o. Mas precisa ser purificado. E um meio para isto é a ascese, pela qual o homem deve ser libertado de todo o apego terreno, passando a centrar-se apenas em Deus.
João também estabeleceu a amizade com Jesus Cristo como ponto central de sua mística. O objetivo da vida espiritual é mediar continuamente nas palavras e atos de Jesus para assim perceber seu amor e, por seu amor, ser transformado. Transformação significa tornar-se semelhante ao ente amado, assumir a forma de Jesus Cristo. Assim, Teresa d'Ávila e João da Cruz dão solução ao nosso anseio por uma amizade que dá uma nova qualidade à nossa vida. Se a alma vestiu a roupagem da pobreza e do despojamento, assumindo suas limitações, então ela possui, após imergir seus esclarecimentos na sombra, a nobre e necessária virtude do autoconhecimento. Também hoje há muitas pessoas que não se satisfazem com um tipo de amizade que apenas favoreça o sucesso profissional ou a formação de boa camaradagem social. Anseiam por aquilo que a amizade realmente representa: compreensão, confiança mútua, cooperação. Os gregos consideravam a doação da própria vida pelos outros como o ponto máximo da amizade. No Evangelho de João, Jesus responde a este anseio ao dizer, referindo-se à própria morte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. A amizade com Jesus Cristo, que por nós deu a própria vida, leva-nos além. A condição de sermos amigos de Deus. Amigos de Deus é o nome dado aos círculos místicos com os quais Klaus von der Flie, conhecido eremita suíço do século XV, teve contato. Naquela época, eles falavam a muitas pessoas que procuravam orientação. Teresa d'Ávila e João da Cruz deram solução a este anseio, não somente por sua amizade pessoal, mas no sentido de também entender como amizade sua relação com Jesus Cristo. Teresa d'Ávila, de 1515 a 1582, descende de uma família aristocrática. Foi carmelita mística e doutora da Igreja, grandíssima doutora, aliás. Ingressou 2 vezes no mosteiro de Ávila, tendo caído gravemente enferma em ambas as ocasiões. Da segunda vez, a consulta que fez a um médico acabou por arruinar-lhe completamente a saúde. Ela ficou desprovida dos movimentos, que só recuperou lentamente no decorrer de 3 anos. No entanto, ficou com a alma dilacerada e não se sentia mais no lar, nem no convento, nem no mundo. Em 1554, assistiu a uma representação do Cristo Sofredor, que a tocou tão intensamente que ela vivenciou sua conversão definitiva. Daí em diante passou a viver exclusivamente em Cristo. Após muitas recusas, finalmente recebeu do Papa Pio IV a permissão para estabelecer seu próprio convento. Sua ordem chama-se Carmelitas Descalças. Após a criação do primeiro convento, outros foram fundados, totalizando 32. Teresa faleceu durante uma de suas muitas viagens, no mosteiro de Alba de Tormes. João da Cruz, 1542 a 1591, descendia da nobreza empobrecida. Em 1563, ingressou na Ordem dos Carmelitas e estudou teologia e filosofia em Salamanca. Tal como Teresa d'Ávila, não ficou bastante ligado à ordem e a acompanhou na formação da nova ordem, tornando-se, por fim, prior do ramo masculino dos Carmelitas Descalços. Seu mais conhecido poema é A Noite Escura da Alma, no qual narra a sua união com Deus na vivência da paixão e ressurreição. João é considerado o mais importante doutor da Igreja no campo da teologia mística, e seus escritos classificam-se entre as mais abrangentes obras da literatura mística. 7. Abandonar a si mesmo e encontrar a paz em Deus. A mística francesa. Posteriormente à mística espanhola,
A francesa teve seus anos de ouro nos séculos XVII e XVIII. Em seu modo original de expressão, apresentou soluções principalmente para o anseio que o homem tem pela paz. Sem dúvida, os tempos do desassossego não são coisa nova, e já ocorriam naquela época. As pessoas procuram a paz na prece, que não deve ocorrer como um mero desfiar de textos, ou simplesmente o cumprimento de uma técnica de oração ou meditação, e sim como algo que possibilita o alcance da paz absoluta. Uma paz na qual nada mais se deseja, na qual não ficamos observando o nível a que tenhamos chegado na escala espiritual. Autoesquecimento em Deus. Um dos primeiros representantes desta linha mística foi Francisco de Sales, que viveu entre 1567 e 1622. Pela vontade de seu pai, ele teria seguido a carreira diplomática, mas no fim de seu curso de direito tornou-se padre. Sua primeira tarefa, a restauração católica da região de Suíça de Chablais, que se tornara calvinista, ele cumpriu com tal êxito que o bispo o tornou seu braço direito e, em 1602, após a morte do superior, sucedeu-o no cargo, como bispo de Genebra. Francisco não se limitou a pregar e escrever sobre suas convicções, mas também as viveu, o que lhe valeu a confiança das pessoas. Em 1610, juntamente com Madame de Chantal, fundou a Ordem da Visitação de Maria, as Salesianas. Por um lado, esta ordem foi marcada por uma atitude intensamente contemplativa. Por outro, no entanto, era também voltada à ação e à caridade. Francisco explicava a seus leitores que, na prática da oração, deviam seguir o caminho da contemplação amorosa e da unificação com Deus. O objetivo da prece era evocar e deixar crescer no coração o amor de Deus, que chega a nós na pessoa de Jesus Cristo. Francisco visualizava uma prece afetiva, acessível a todos, e não somente aos dotados de talento religioso. De forma semelhante a Teresa d'Ávila, Francisco de Sales fala de uma prece do silêncio. Ele guia as pessoas com grande ternura e sem crítica a uma prece de fé absoluta, cujo objetivo era a total entrega de suas autocríticas e autoavaliações a Deus, para nele repousarem, para em Deus se esquecerem de si mesmos. Deve-se amar ao próximo porque Deus está nele, ou porque Deus está dentro de seu coração. Total entrega a Deus, o quietismo. Essa prece do silêncio, na qual se obtém a unidade com Deus, destaca-se como ponto central da mística francesa. Em tal contexto ganhou ênfase a plena passividade da alma humana e sua também total entrega a Deus. Alguns adeptos desta linha consideravam que, na plena quietude, observa-se com total isenção qualquer ato humano, de tal sorte que não seriam responsáveis nem mesmo pelas próprias ações, sobretudo as imorais. Daí resultou que a autoridade eclesiástica de Roma observasse com maus olhos esse movimento, por temer que o comportamento conhecido como quietismo estimulasse a amoralidade e a indiferença às exigências da Igreja. Entretanto, também caíram suspeitas sobre setores desse movimento místico não ligados a tal interpretação herética. Assim foram condenados em 1687 o teólogo espanhol Miguel de Molinos e em 1699 a mística francesa Madame Guyon. Após a morte de seu marido, Madame Guyon passou a dedicar-se totalmente à prece e à divulgação de suas experiências e conhecimentos. Seus pensamentos ganharam grande atenção popular, mas também em meio à corte francesa. O arcebispo de Fénelon de Cambrai apoiou Madame Guyon. Falou de seu amor puro, abre aspas, um amor no qual a alma ama a Deus de forma plenamente incondicional, sem qualquer expectativa pessoal de recompensa ou felicidade pessoal. Fecha aspas. A propagação de seus escritos, no entanto, produziu uma disputa acirrada no ambiente eclesiástico francês,
destacando-se os pontos de vista do bispo Bossuet de Meaux contra Madame Guyon e do arcebispo Fénelon. Daí resultou por parte da Igreja uma postura geral de extrema antipatia contra a prece contemplativa e a mística. Um historiador eclesiástico menciona que, com isto, a Igreja passou gradualmente a negligenciar sua competência espiritual e sua ação em prol da moralidade. Esta condenação da mística na França vigorou até o século XX, sendo até então proibida nos mosteiros a leitura de obras místicas. Madame Guyon exerceu grande influência no movimento protestante do pietismo. Assim tornou-se ela, malgrado a incompreensão de amplos setores da Igreja, precursora do ecumenismo. Ela jamais rompeu com a Igreja, nem mesmo em seus últimos anos, que passou em extrema pobreza e sendo atacada pela autoridade eclesiástica. Manteve-se fiel ao próprio senso. Sua vivência da prece, que leva à interna paz em Deus, na qual se abandonam os intentos pessoais e ocorre a entrega a Deus, com o esquecimento de si mesmo, sem qualquer limite egocêntrico e concentração da visão em torno de si, para assim tomar parte do sábado de Deus, estabeleceu-se, e desde então, sempre volta a tocar os corações humanos. Quietismo. Do latim quies, quietude, consiste numa forma de mística cristã, mais particularmente católica, cujo conceito fundamental determina que o homem deve abandonar seu próprio eu, transferindo-o totalmente a Deus, para viver em plena paz e plena equanimidade, o que é alcançado através da prece íntima na contemplação de Deus. As outras práticas religiosas voltadas a este fim, tais como a ascese, a prece oral ou a recepção dos sacramentos, são mais restritivas e foram, portanto, rejeitadas pelos quietistas. E alguns setores do quietismo negaram inclusive a importância das austeridades virtuosas e da luta contra o pecado. O quietismo foi banido no século XVII, principalmente na França, Espanha e Itália. 8. Vivenciar Deus em mim e nos outros. A mística protestante. Teologia protestante. A teologia protestante em geral sempre foi cética com relação à mística, por considerar a ênfase da experiência divina incompatível com o conceito de salvação por Jesus Cristo. O grande teólogo e historiador Adolf von Harnack alargou esta opinião negativa sobre a mística. Segundo ele, trata-se de algo que aniquila a fé na justificação. A teologia dialética também rejeitou a mística. Após o surgimento em 1924 da obra A Mística e a Palavra, de Emil Brunner, ainda só se fala da mística, dentro da teologia protestante, em tom de desdém e contra-argumentando com a palavra de Deus. A mística foi rotulada como um caminho de salvação pessoal. No âmbito protestante, Paul Tillich, Ernest Troeltsch e Albert Schweitzer classificam os fenômenos da mística de modo menos crítico. Em sua obra A Mística do Apóstolo Paulo, Albert Schweitzer propõe a questão: por que a mística foi um elemento essencial nos primórdios do cristianismo? Na Inglaterra, os teólogos anglicanos eram tão abertos à mística quanto os teólogos protestantes alemães. Nesse contexto, a obra mais conhecida é o livro Mística, de Evelyn Underhill, lançado em 1911 e em diversas edições nos anos seguintes. O pietismo. Embora o protestantismo seja basicamente cético com relação a toda forma de mística, há correntes místicas em seu contexto. Podemos citar primordialmente o pietismo, que surgiu a partir de um desagrado relativo à ortodoxia luterana e à ênfase excessiva dada às palavras da Escritura. No pietismo visa-se a verdadeira realização da vida cristã, ou seja, a piedade integral,
mas também e sobretudo a uma relação afetiva com Jesus Cristo. Um dos aspectos mais importantes nisto eram as experiências de salvação e de Deus. Como corrente religiosa, o pietismo surgiu pouco depois de 1600, mas foi aperfeiçoado e desenvolvido por Philipp Jakob Spener, que organizou em 1670 as instituições chamadas Collegia Pietatis, grupos familiares para o aprofundamento da piedade. Em 1692, a recém-fundada Universidade de Halle se tornou o centro das atividades devido principalmente à ação de August Hermann Francks. A linguagem pietista é bastante emocional e carregada de associações das palavras coração, amor, alma e graça. Fala da salvação da alma, do coração de Deus, do noivo da alma, do advento da graça. É esta a mensagem da alegria plena e do suspirar de uma alma de Paul Gerhardt. Hoje costumamos achar isso tudo muito sentimental, mas naquela época assim falava o homem que ansiava por um relacionamento afetivo com Deus, que também move os sentimentos humanos, que permeia o homem por completo. Da tradição pietista surgiu um dos maiores místicos do protestantismo, Gerhard Tersteegen, que traduziu textos de mulheres e homens da mística católica, tendo publicado inclusive escritos da Madame Guyon. Para ele era importante a salvadora presença de Deus no coração de cada um, e pretendia trazê-la também aos seus muitos leitores. Procurou expressar suas experiências em linguagem poética. Muitos cantares de sua lavra se destinavam a conduzir as pessoas ao seu ser interno, para ali vivenciarem Deus. As comunidades externas da igreja não lhe pareciam tão importantes. Para ele, o fundamental era a ligação interior da alma com Deus e com Jesus Cristo. No século XIX, seus cantares foram incluídos nos livros de canto das igrejas. Assim, sua mística obteve entrada na igreja evangélica. Fecha os olhos para que o que não é Deus escape de ti. Cala-te ante o Senhor e fica assim diante dele, para que ele opere conforme ele quer. Como qualquer movimento místico, houve também no pietismo grupos ou indivíduos que levavam a sua postura ao extremo e ao exagero. Alguns rejeitavam qualquer interpretação da Bíblia, ou voltavam-se totalmente contra os métodos do iluminismo e do racionalismo. Às vezes chegavam a submeter sua atitude a uma ética rigorosa. Mesmo assim, a corrente pietista sempre cumpriu sua missão. Ela é um desafio à nossa espiritualidade, no sentido de levarmos em consideração a humanidade toda, não apenas com a mente, mas também com o sentimento. A relação pessoal com Deus ocorre no coração. É ali que ele nos toca. Pietismo, do latim pietas, piedade, é o nome dado a um movimento iniciado no século XVII entre protestantes, cujo objetivo era a renovação espiritual da Igreja. Contrário a um protestantismo orientado apenas no ensino e na palavra, o pietismo pretendia um cristianismo que tirasse da Bíblia uma orientação prática, o que tinha como base o estudo da Bíblia e uma experiência de conversão, onde a fé pessoal deveria manifestar-se em ativa piedade e na prática da caridade. A designação que foi dada aos adeptos do pietismo, beatos, era a princípio um apelido sarcástico. Em meio aos movimentos que ocorriam no contexto das igrejas, houve também grupos de pietistas radicais, que, como associações sectárias, afastavam-se da igreja oficial. No século XVIII, o pietismo pregava o desenvolvimento social, político e pedagógico na Alemanha. Ainda hoje, há fortes correntes pietistas em meio ao protestantismo, e também em outros setores. 9. Encontrar Deus na natureza e no cosmos. Jacob Böhm e Pierre Teilhard de Chardin. Ambos podem ser ouvidos aqui no canal.
O pietismo sempre recorreu aos escritos de Jacob Boehme, sapateiro e místico da cidade de Görlitz, embora atendo-se somente a alguns aspectos específicos de sua mística. Ainda em vida, Jacob Boehme já era muito controverso, mas ele próprio compreendia a si mesmo e a sua mística como totalmente voltados ao intento reformador de Martinho Lutero. O ponto central é a Bíblia e a interpretação mística da mesma. Boehme pode ser considerado um gnóstico cristão, o que se caracteriza pelo aprofundamento progressivo no mistério de Deus e da humanidade. Assim, a revelação de Deus, da beleza e do amor divinos na natureza é para ele um foco importante. Jacob Boehme menciona os escritos do médico e filósofo naturalista Paracelso, que fala da luz da natureza e da luz do espírito. Para Boehme, Deus é a origem de tudo o que existe. Podemos reconhecer, através da natureza, Deus em sua beleza e poder, mas também em seu amor pela humanidade. Jacob Boehme vê Deus, o cosmos e os homens conjuntamente, sem cair num panteísmo, ou seja, não identificando Deus com sua criação. Ainda assim, Deus é o cosmos e a humanidade. Boehme se mantém nas bases da teologia luterana, mas, ao mesmo tempo, escuta sua própria intuição. Ele, de fato, não recorre apenas à Bíblia, mas também ao livro da sabedoria que Deus nos ofertou na natureza. Abre aspas. Nunca acharás um livro no qual mais possas descobrir da sabedoria divina do que quando vais a um prado viçoso. Lá farejarás e provarás do inconcebível poder de Deus. Fecha aspas. Com seus escritos, Boehme não influenciou somente o pietismo, mas também muitos poetas, desde Goethe até Rilke, que também podem ser ouvidos aqui, e principalmente o movimento romantista. Ludwig Tieck e Novali estão em sua área de influência. Atualmente, Jacob Boehme está sendo redescoberto pela investigação mística, mas também outras correntes, tais como o esoterismo e a teosofia, têm interesse nele. Embora sua obra toque em aspectos filosóficos e na especulação teológica sobre Deus e a natureza, a Bíblia e a renovação do homem, devo aqui limitar-me à sua mística naturalista, como aspecto peculiar de sua mística geral. Nunca acharás um livro no qual mais possas descobrir da sabedoria divina do que quando vais a um prado viçoso. Lá farejarás e provarás do inconcebível poder de Deus. Jacob Boehme, 1575 a 1624, estabeleceu-se como sapateiro em Görlitz, no ano de 1599. Nos anos seguintes, teve experiências místicas a respeito das quais, porém, manteve silêncio. Em 1612, escreveu o livro Morgenrot, que mais tarde ficou conhecido por seu título latino A Aurora. A aurora nascente pode ser ouvido, em partes, aqui no canal. Embora tenha oferecido seu livro só para alguns amigos, a obra teve vasta propagação. Assim chegou também às mãos de Gregor Richter, que era na ocasião o pastor titular da igreja de Görlitz e logo acusou Boehme de heresia. Boehme foi preso e proibido de escrever. Em 1618 quebrou seu silêncio, voltou a escrever, o que lhe ocasionou, o que lhe custou, nova acusação. Porém, tendo o pastor Richter falecido antes que se iniciasse o processo, Boehme ficou livre de seus efeitos. Mas, logo antes de sua morte, teve que suportar um interrogatório antes de receber a extrema-unção. Ainda assim, lhe foi negado um funeral cristão. Boehme encontrou uma resposta para um anseio ancestral do homem, pois mostrou que a vivência da natureza não deve ser entendida como um mero entusiasmo, mas como um pressentimento do mistério da presença divina que permeia toda a natureza. Deus se manifesta na criação.
abre aspas. O mundo interior é o céu onde Deus reside. O mundo exterior é manifestação do interior. E, como o mundo interior, tem o seu próprio fundamento, que, no entanto, parte do interior. Manifesta-se vindo do interior, por meio da movimentação da palavra eterna, colocada entre um início e um fim. Fecha aspas. Muitas pessoas, às quais os pensamentos cristãos foram ou são desconhecidos, podem, não obstante, vivenciar a natureza, e com ela também o mistério divino que nela é acessível. Bem vê na árvore o mistério do Pai. Ao erguer um punhado de terra, reconhecia ali a forma em que ele, Deus, se mostra ao mundo exterior. Deus permanece um mistério de que não podemos dispor, mas de seu estado oculto ele manifesta sua alegria e deixa-se observar no espelho da criação. Na natureza, Deus fala aos homens numa espécie de dialeto natural, através da forma, das cores e das características das coisas. A forma visível é um espelho que reflete a invisível essência de Deus. Em todas as coisas, o Deus oculto está próximo de nós. No século XX, Pierre Teilhard de Chardin expressou pensamentos semelhantes. Também para ele a natureza era o lugar onde vivenciava Deus. Ele fala da espiritualização da matéria. Toda matéria é permeada pelo Espírito de Deus e por seu amor. Chardin considera Cristo como o centro da criação e, como meta, a abrangência amorosa, a plena permeação de todo o cosmos pelo amor do Cristo. Para ele, a matéria é o meio divino na qual ele atua e experimenta a proximidade e o amor de Deus. Teilhard associa a criação à encarnação, ou seja, através da transformação da palavra divina em carne, na pessoa de Jesus, toda a criação é atingida. Nada mais é profano. Tudo é pleno de Deus e do seu amor. No coração da matéria, Chardin reconhece o coração de Deus, que também se apresenta no coração de Jesus, que na cruz se abre a todos nós. Dele, Deus faz fluir o amor tornado humano sobre todo o cosmos. Pierre Teilhard de Chardin liga sua mística naturalista à teoria da evolução. Para ele, o ponto central, o ômega da evolução, é Cristo. Por conseguinte, o progressivo aprofundamento da permeação do mundo por Cristo é a sua assim chamada cristificação. À minha busca por Deus mescla-se um grande amor pela terra e por seus processos evolutivos tangíveis, e me parece que essas duas paixões devem se unir. Tanto Jacob Böhme como Pierre Teilhard de Chardin mostram a todos que, principalmente hoje, procuram Deus na natureza, um caminho para uma profunda experiência mística com Deus. Assim, se observarmos a criação, o cosmos, reconheceremos ali a face do Pai, Jacob Böhme, e o amor de Jesus Cristo, Pierre. Basta que não limitemos a natureza ao que é visível e que não a identifiquemos com Deus. Deus se apresenta na natureza, mas ao mesmo tempo a transcende, como intangível mistério. Na natureza não vivenciamos somente o mistério do Deus maternal que nos carrega nos braços, que, semelhante à mãe, não julga, mas alimenta e cuida. Vivenciamos também a nós mesmos em nova forma. Percebemos que o amor que floresce na natureza também está em nós. Somos plenos do Espírito de Deus, do amor divino, que na natureza também nos inunda. A mística cristã não pode passar adiante da natureza, pois, como já dizia Bernardo de Claraval, a natureza é o livro no qual lemos a sabedoria de Deus e encontramos seu amor. Pierre Teilhard de Chardin, 1881 a 1955, foi jesuíta.
e, além de teologia, estudou geologia e paleontologia em Paris. Observava com olhar crítico os ensinamentos tradicionais sobre o pecado original e defendeu o ensino da teoria evolucionista, contra o da versão oficial da Igreja, e teve por isso que deixar sua atividade como educador. E, em 1926, também a cátedra, além do que teve suas publicações proibidas. O que Teilhard pretendia era a observação da religião e da ciência natural, não como elementos opostos, e sim como um todo. Era da opinião de que a mensagem da Igreja, bem como a devoção, deviam ajustar-se a uma nova e evolucionária visão do mundo. Assim, seus livros só puderam ser publicados após a sua morte, e a Igreja, até 1962, ainda alertava contra seus graves erros. Enfim, com o Concílio Vaticano II, a Igreja se abriu tanto que suas obras começaram a ser lidas e discutidas. 10. Encontrar Deus em todas as coisas. Mística do dia a dia. Karl Rahner. Muitos pensam na mística apenas no sentido de experiências místicas extraordinárias, ou acham que experiências místicas só são possíveis no isolamento e no silêncio. Mas a pergunta aqui é: como podemos ser místicos no dia a dia? Para muitas pessoas, o retiro para a solidão e o silêncio é impossível. Estão tocando a vida e se perguntam como podem, em meio a isso, vivenciar Deus. Para o anseio de vivenciar Deus no dia a dia, Karl Rahner dá uma solução com sua mística do entendimento. Ele nos mostra caminhos pelos quais se pode experimentar Deus em meio aos conflitos diários, aos contatos com os outros, ao cumprimento das obrigações de rotina e ao trabalho que nos ocupa o tempo todo. Une a mística ao dia a dia. Deus pode ser encontrado em meio à nossa rotina. Rahner certamente não escreveu nenhum livro sobre mística, mas sua teologia pretende mostrar que, por fim, todos se voltam ao mistério infinito de Deus. Cada um traz consigo, portanto, um desejo de vivenciar Deus. Mas Deus, lá na Visio Beatifica, na imagem bem-aventurada do céu, permanece na condição do sacro mistério. Rahner escreve, por um lado, sobre a mística do dia a dia, sobre encontrar Deus em todas as coisas. Por outro, sobre experiências místicas extraordinárias, também realizadas em outras religiões por pessoas externas ao cristianismo. Ele fala de experiências de imersão que, abre aspas, na visão da psicologia faz parte do processo normal de maturação do indivíduo, fecha aspas. Mesmo ocorrendo em outras religiões, Jesus Cristo é, segundo Rahner, para nós cristãos, o genuíno protótipo e arquétipo da experiência mística. A teologia de Rahner enfatiza a graça divina, que proporciona todas as experiências transcendentais místicas. Ele, no entanto, é aberto também às experiências místicas de outras religiões, as quais considera como mística cristã anônima, quer dizer, mesmo que as pessoas de outras religiões não tomem conhecimento do fato, elas são, em seu ponto de vista, apoiadas pela graça de Deus, como chegamos a conhecê-la em Jesus Cristo. Esta graça que se revela na cruz aplica-se a toda a humanidade e a todos proporciona a experiência de Deus. Rahner fala do nascimento do divino no homem. Abre aspas. O que, com todos os tão celebrados em livros da graça inerentes às experiências místicas, é um atributo interno de todos. Fecha aspas. Neste âmbito, todas as religiões objetivam a experiência mística, e a vivência da unificação com Deus congrega todos os fiéis no mundo inteiro. Assim, para Rahner, a mística é um tema ecumênico. No entanto, ele dá maior ênfase à mística cristã, para a qual a pessoa de Jesus Cristo, a meditação na humanidade de Jesus, constitui um ponto permanente. Para Rahner, a mística não é nenhuma flutuação, e sim um caminho pelo qual passamos a lidar cada vez mais com o amor de Jesus, com suas palavras e atos,
sua paixão, sua morte e ressurreição no intangível mistério do amor de Deus. Com base no fundador de sua ordem, Inácio de Loyola, Rahner fala de uma mística da felicidade no mundo. Ele associa a máxima de Inácio, encontrar Deus em todas as coisas, à sua espiritualidade da cruz. Deus, diz Rahner, também pode ser achado em meio ao mundo. Justamente na vida diária, na qual nossa vontade própria a toda hora é perturbada, desabrochamo-nos para o Deus intangível. O próprio Jesus foi na cruz e, através da cruz, acolhido no amor intangível de seu Pai. Abre aspas. O que Inácio chama de felicidade no mundo deriva da mística da unificação, pela qual, em meio à loucura mundana da cruz, tornamo-nos um com Ele. Fecha aspas. A mística cristã diz também, nos termos de Rahner, que, mesmo no contexto do mundo, abrimos-nos para o Deus que está no mundo e além dele, como insondável mistério que nos envolve em tudo o que fazemos. Para Rahner, o significado conclusivo da mística é vivenciar o mistério intangível, Deus. Vivencie o Deus nos encontros diários com as pessoas, no cumprimento das tarefas diárias, mas também em extraordinárias experiências transcendentais que posso realizar no silêncio, na meditação, no serviço a Deus, na natureza. Experiências assim não podem ser reproduzidas. Podemos nos colocar em condições de recebê-las por meio da prática de exercícios espirituais. Mas a experiência de Deus é definitivamente sempre uma dádiva de sua inconcebível graça. Rahner, em sua teologia, dá à mística a mesma definição conclusiva de Tomás de Aquino. O conhecimento de Deus pela experiência. Cognitio Dei experimentalis. A humanidade de hoje anseia por vivenciar Deus. As pessoas não se satisfazem mais com palavras a respeito dele. A Igreja tem a tarefa de proporcionar espaços para a experiência de Deus, mas também a de mostrar caminhos pelos quais possamos nos aproximar do Deus intangível. Karl Rahner, 1904 a 1984, jesuíta, professor de dogmática e história eclesiástica, foi um dos teólogos mais influentes do século XX. A mais importante de suas obras teológicas são os Escritos de Teologia. Além de outras significativas publicações, como a Lexikon für Theologie und die Kirche, imagino eu, não sei, ou a série Questiones Disputate, ele participou da preparação e elaboração do Concílio Vaticano II, após o qual, com sua teologia, voltada principalmente para os problemas e desafios com a Igreja, que a Igreja se deparava no século XX, contribuiu substancialmente para a abertura da Igreja aos temas que emergiam na época. Ele denunciava as falhas de conduta na Igreja, apelava para a comunicação da Igreja em nível mundial, de modo que a Igreja buscasse entendimento inclusive com as ciências naturais e concorrentes de abordagem social, principalmente o marxismo. A Igreja tem a tarefa de proporcionar espaços para a experiência de Deus, mas também a de mostrar caminhos pelos quais possamos nos aproximar do Deus intangível. Além disso, ela deve explicar as experiências espirituais que as pessoas realizam atualmente, para o que também sempre se faz necessária a reflexão teológica, de modo a evitar abusos, como tentar estender a outras pessoas o que foi realizado por uma, ou dar à experiência uma conotação absoluta, como uma revelação divina que deve ser seguida por outros. As experiências de Deus são sempre subjetivas, pelas quais podemos ser agradecidos e também podemos partilhar com outros. Porém, assim como os verdadeiros místicos sempre fizeram, com toda a humildade e modéstia, cientes de que Deus continua a ser sempre o mistério insondável e que seu amor
é inexprimível e infinito. O cristianismo do futuro será místico, caso contrário, deixará de existir. A mística, exatamente como a definimos, consiste sempre numa experiência com Deus. Dispensa condições especiais. Pode ocorrer até mesmo num rápido instante, no qual a palavra de Deus me toca e penetra o coração, no qual o amor de Deus me preenche, no qual meu olhar se eleva e eu, por um curto espaço de tempo, contemplo a essência de todo ser e deixo de lado o ego, que vive julgando tudo. Simplesmente fico ali, só comigo mesmo, só com a essência. Com Deus, que me envolve e permeia com seu amor. Esta forma de mística nos une aos crentes de outras religiões, pois também a eles importa vivenciar Deus em meio à rotina diária, no contato com outras pessoas, na meditação, no serviço a Deus e em ambientes especiais, onde se pode sentir intensamente a proximidade de Deus.